Tu já entregaste uma palavra gloriosa para as nossas vidas. Ó Deus, que todo aquele que veio aqui nesse dia, venha sair daqui renovado, cheio do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possa abençoar a vida desse jovem, Pai. Todo o futuro dele, Pai. Prepara tudo para ele assim, Deus, como Tu preparou para Isaac, Pai. A Tua palavra diz que tudo que o Isaac fazia, ele era próspero, ele prosperava, porque as bênçãos do Senhor estavam sobre aquele jovem, e que essas bênçãos também possam estar sobre a vida do Teu filho. Eu quero interceder também pela casa do Teu filho. Ó Deus, visita, Deus, a casa desse jovem. Entra lá, Senhor, em nome de Jesus, e começa, Deus, a quebrar todos os grilhões, a quebrar, Senhor, tudo que não provém de Ti, porque Tu és Deus, Senhor, e eu creio, Senhor, em Ti. Eu Te entrego tudo nesta hora, em nome de Jesus, igreja. Amém. Senhor, papai do Senhor Jesus. Eu tive aqui muita alegria, porque eu tive muita oportunidade. Eu tive jovem, graças a Deus. Quero louvar o Senhor nessa casa, louvar o Senhor pela pastora, louvar o Senhor pelos jovens que fizeram um convite para estar aqui hoje. Não poderia eu recordar nessa casa, o Senhor está abençoando esse ministério, vem debaixo de uma grande linha do pastor, como era o ministério Centro Cristão e no Pantanal, e o pastor Anderson da liberação de passar na palavra. Amém? Irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia comigo, do livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19. Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19. Aleluia! E diz assim a palavra de Deus: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Versículo 21. E chamou ao menino Icabote. Pode tomar seu assento no nome de Jesus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, acabamos de fazer menção de um texto ao qual a palavra de Deus nos narra acerca de um povo hebreu, ao qual agora este povo vai estar passando por uma grande luta, por uma grande peleja, sobre uma guerra entre os hebreus e os filisteus. Só que no meio da guerra ao qual os hebreus estão enfrentando contra o filisteu, a Bíblia vai nos dizer que a esposa de Finéias estava em um parto na hora em que está vindo uma notícia até esta mulher. E qual é a notícia, Samuel, que está vindo a esta mulher? A notícia que está vindo à esposa de Finéias é uma notícia trágica,
Por quê? Porque a mulher está sabendo que o povo hebreu está perdendo a batalha, que o seu esposo faleceu, e com a notícia do falecimento do teu esposo, até o teu sogro, sacerdote Eli, veio também a falecer por causa da notícia. Só que quando a mulher está no trabalho de parto, nós vamos ver que quando nasce o filho nasce através da notícia ao qual aquela mulher ela tem. Só que vai me chamar a atenção é que quando o menino ele nasce, o que vai me chamar não é o nascimento do menino, mas o que vai me chamar a atenção é o nome ao qual a sua mãe o coloca. Não é porque o nome é bonito ou talvez o nome é feio, mas o teu significado vai trazer algo muito impactante para quem está lendo esta passagem. Por que, Samuel? Porque o significado do nome do menino é o que vai nos chamar a atenção. Porque quando a mãe coloca o nome do menino Icabote, se nós formos olhar, o nome Icabote vai significar foi-se a glória de Deus. Por que ela coloca o nome do menino de Icabote? Porque além de ela perder o esposo e o sogro, ela também, e todos os hebreus, também perde o maior monumento, o maior símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Quando a mulher recebe a notícia que a Arca da Aliança foi levada, ela automaticamente no menino coloca o nome, foi-se a glória de Deus, que é Icabote. A Arca da Aliança era a maneira de Deus se fazer presente entre o seu povo. Quando a Bíblia vai nos dizer que o povo, quando ele estava no deserto, queria ter a mesma intimidade que Moisés ele tinha com Deus. O povo queria ter a mesma intimidade que Moisés havia com o Criador. Imagine agora o povo chegando até Moisés e falando: Moisés, nós também queremos ver, nós também queremos ter intimidade com Deus. Aí Deus vai falar para Moisés e fala: Moisés, já que o povo quer ter intimidade comigo, então primeiro santifica todo o povo e vão com eles para o monte. E quando Moisés ele vai preparar o povo, a Bíblia nos fala que Moisés ele está subindo no monte. E no que Moisés está subindo no monte, a palavra de Deus vem e fala: ó, ninguém pode tocar sequer na base do monte. Por quê? Porque a glória que está no monte vai fulminar aquele que ao menos tocar na base do monte. Então, o mesmo povo se santificando, mesmo o povo se preparando, nós vamos ver que a glória do monte era tanta, se ao menos ele tocasse na base do monte, eles eram mortos. Só que aí Deus vai parar um minuto para pensar. E quando Deus ele para pensar, Deus ele está pensando, imagino eu, que ele olha para o povo e fala: já que o povo não consegue subir ao monte para ter da minha presença, então eu descerei e terei junto com o meu povo. Aí ele fala com Moisés: Moisés, prepara-me um tabernáculo para que eu, Senhor, habite no meio do meu povo. Aqui nós vamos ver que agora Deus ele vai criar uma solução. E qual vai ser a solução de Deus? Se o povo não consegue se aproximar de mim, então eu, Senhor, me aproximo do meu povo. Então ele vai lá
desce em forma de um tabernáculo. Só que a Bíblia fala que dentro do tabernáculo vai ser colocado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira de acácia, que era forjada de ouro por dentro e forrada de ouro por fora, ao qual havia assim uma tampa, e na tampa 2 anjos apontando as asas um para os outros. Só que o que vai me chamar a atenção são as 3 coisas que Deus vai falar para Moisés colocar dentro da arca. A primeira coisa que Deus vai mandar Moisés colocar dentro da arca é as tábuas da lei, ao qual Deus escreveu a Moisés no Monte Sinai. Então a primeira coisa que eu já começo a observar nesta palavra é que, como a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, ou a própria presença de Deus entre o seu povo, então eu vejo que para ter a presença, primeiro também precisa carregar as tábuas da lei. Como assim, pregador Samuel? É porque nós estamos vivendo um tempo em que o povo quer ter a presença, mas não quer ter os princípios. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ter a presença, mas não querem carregar a palavra. E nós vamos ver que para ter acesso à presença, precisa ter acesso à palavra, porque sem a palavra não tem presença. Nós estamos vivendo uma época em que os jovens ou a geração de hoje está preocupada em ter tanto avivamento, mas estão tão despreocupados em ter a palavra de Deus. Mas eu quero entregar algo da parte de Deus, e é que para ter acesso ao avivamento e para ter acesso à presença, primeiro você tem acesso à palavra. Para ter a presença, primeiro tem que ter acesso a princípios, porque sem princípios a gente não consegue ter o verdadeiro avivamento. A gente está vivendo uma época em que o povo quer ter o verdadeiro avivamento, mas não estão preocupados em ter a palavra de Deus. Aleluia. Aí Deus vai lá e fala: Moisés, coloca as tábuas da lei dentro da arca, coloca dentro da arca os princípios para o povo seguir. Moisés vai lá, coloca as tábuas da lei. E quando Moisés ele coloca as tábuas da lei, tem um segundo ingrediente que Deus manda Moisés colocar na arca. E qual é o segundo ingrediente, Samuel? O segundo é a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu era quando Deus estava atrás do escolhido. Só que aí Moisés vai falar: Arão, ele é o escolhido por Deus. Só que o povo ele vai achar e vai falar: não, Moisés está falando isso, está falando que Arão é escolhido para ser sacerdote, porque eles são parentes. Moisés só está escolhendo Arão porque eles têm comunhão. Aí Deus vai lá e fala para Moisés: Moisés, para não ter confusão, pegam 12 varas, pega 12 pessoas que são voluntárias, e o que fazem? Enterra a vara, as varas, os cajados, e a vara que florescer, esse será o meu escolhido. Aí vai o povo. Aí o povo está vindo com os cajados, vindo com a vara. E quando eles chegam, Moisés enterra. Aí Moisés fala: ó, a vara que florescer, esse será o escolhido de Deus para ser o sacerdote. Só que aí o povo antes estava dizendo que Arão não era escolhido. Por quê? Porque achavam que Moisés só escolheu ele porque eles tinham comunhão, ou porque ele é parente. Só que a Bíblia fala que a vara de Arão, ela floresce. E eu aprendo com esta palavra que às vezes as
pessoas vão duvidar da chamada e da escolha de Deus em nossas vidas. Às vezes as pessoas vão duvidar do chamado que Deus tem nas nossas vidas. Mas quer saber quem é escolhido ou não? É fácil, porque o escolhido ele floresce aonde que ninguém floresce. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. O escolhido floresce aonde ninguém floresce. Era para você dar glória mais alto. O escolhido ele floresce aonde ninguém floresce. Eu quero declarar algo de Deus para a tua vida. Que aonde que ninguém floresceu, você floresce. Aonde que ninguém cresceu, você cresce. Há uma escolha de Deus na tua vida. Há um chamado de Deus na tua vida. E a dúvida do ele não vai atrapalhar o teu florescimento. E a dúvida do ele não vai atrapalhar o teu crescimento, meu Deus. Deus vai te fazer crescer. Em lugares que a pessoa falou, não vai dar certo, não vai conseguir. Ele é fraco, ele não pode. E Deus está dizendo, se preocupa, porque ele vai te fazer crescer. Levanta a mão, levanta a mão. Deus vai declarar no meio da tua vida você floresce, apesar das dúvidas humanas. Você tem a palavra de Deus. E a vara de Arão ele floresce. Aí todos vão ver e vão falar, realmente, esse era o escolhido de Deus. Só que aí, quando Moisés ele coloca a vara de Arão, tem o terceiro ingrediente. Qual é? É um pote de maná. O pote de maná era o alimento ao qual Deus enviava para o povo quando o povo estava no deserto. Só que o maná, eu vejo que ele vem com uma representação de 3 tempos. Como assim, Samuel? Representação de 3 tempos. Porque primeiro, havia um porém entre o povo se alimentar do maná. E qual é? Deus falou, enviarei o alimento, mas vocês só podem comer agora. Não pode guardar? Não. Não pode deixar para depois? Não. Por quê? Porque se deixasse para depois, o maná estragava. Então, peraí, Samuel. Aonde que se encaixa esses 3 tempos que você está falando? Primeiro, o povo ele tinha que aproveitar na hora, no presente, aquilo que Deus estava entregando para eles. E por que o povo não poderia aguardar? Porque isso seria um sinal de dúvida. E que dúvida? Será que Deus amanhã vai enviar o maná? Será que Deus amanhã vai enviar o recurso? Aí Deus está ensinando para o povo o quê? A confiar nele no presente, porque no futuro ele vai garantir o maná. Ele está falando para o povo, ei, agora, se alimenta agora, come agora do maná. Não se preocupa com o futuro, porque o futuro eu, o Senhor, garanto. Aí Deus está ensinando para o povo a aproveitar o momento ao qual Ele está oferecendo ao povo. Só que você, Samuel, falou que existe 3 tempos. E qual é o terceiro tempo? O passado. Por que o passado? Porque no passado, o povo estava no Egito. Imagine um povo para viver murmurando. É um povo que andava no deserto e ficava falando. Se eu estivesse no Egito, eu não estaria passando fome. Se eu estivesse no Egito, eu não estaria assim. Minha barriga já estaria cheia, mas aqui no deserto, parece que Deus nem envia o recurso. Do que adianta Ele nos tirar do Egito, para a gente aqui morrer de fome no meio do deserto. Mas aí, Deus está ensinando agora para o povo a viver da provisão dele. Mas sabe por que o povo guardava o maná? Porque o povo ainda estava preso ao Egito lá atrás. A mente do povo estava aprisionada ao Egito. Do que adianta a nossa mente estar aprisionada em coisas passadas? Do que adianta
a nossa mente fica aprisionada do que nós fazíamos antes. Tem muitas pessoas que dentro da igreja estão dizendo assim: se eu estivesse lá fora, antigamente, estaria muito melhor do que agora. Se eu estivesse lá na rodinha de amigos, seria muito melhor agora. Se eu estivesse lá ainda naquele baile funk, seria muito melhor agora. Só que aí Deus está ensinando para o povo a não viver mais o passado, porque o passado não corresponde mais eles no presente. Mas ainda tem muita gente que está no presente, mas está preso ao passado. Tem muita gente que está no presente, mas ainda quer viver o passado. Só que aí Deus está dizendo, se liberta do passado, porque mente presa ao passado não consegue ver o futuro de Deus na vida dele. Mente presa ao passado não consegue ver o que Deus vai projetar para eles no futuro. Então hoje a palavra de Deus não é à toa que quando vai dizer em Romanos, para que na nossa mente haja uma renovação, para que a gente experimente a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, primeira nossa mente precisa estar liberta, para que a gente venha viver a boa vontade de Deus. Primeiro a nossa mente tem que estar liberta do nosso passado, porque o nosso passado não nos define mais. Agora o que nos define é o nosso presente diante de Deus, e o futuro Deus nos garante. Então agora, quando coloca o terceiro ingrediente dentro da arca, que é o maná, a Bíblia fala que vai ter a celebração do tabernáculo. E quando tem a celebração do tabernáculo, a Bíblia vai nos dizer que o povo ele vai estar diante da celebração. E diz a Bíblia, e uma nuvem cobre todo o arraial. E quem estava de fora não estava conseguindo ficar de pé, porque a glória que estava diante do tabernáculo era tão grande que o povo se dobrava diante da glória. Só que o tempo foi passando, no que o tempo está passando, agora em 1 Samuel, o povo está enfrentando uma guerra, o povo está lutando contra os filisteus. Só que no momento em que o povo está lutando contra os filisteus, o povo hebreu está perdendo a guerra. Aí Ofni e Finéias, quem era Ofni e Finéias? Sacerdotes, que se diziam ser sacerdotes, tinha título de sacerdote, só que não respeitavam nem o tempo de Deus. Dois homens ao qual eram corruptos diante de Deus, ao qual a Bíblia fala que eles se deitavam com as mulheres, ao qual eles tiravam a melhor parte do sacrifício para eles. E nada do que eles faziam era de agrado aos olhos de Deus. Só que aí tem um porém. Qual é o porém? É que Deus tinha avisado que levaria esses dois moços. E no que Deus avisou, Deus vai cumprir. E está tendo a guerra em Israel. No que está tendo a guerra em Israel, quem tem a ideia de pegar a arca da aliança e trazer para a guerra? Ofni e Finéias. Imagina esses dois agora, indo até o santuário, pegando a arca da aliança e levando para a guerra. E quando eles estão levando para a guerra, o texto nos fala que o arraial ele grita, estremece todo o arraial da batalha, dizendo assim: aí vem a arca da aliança. Aí imagina um soldado olhando para o outro e dizendo: agora nós ganhamos, agora nós vence. Por quê? Porque olha quem está aqui, é a arca da aliança. Só que havia um porém. Talvez a arca da aliança estava indo para a guerra. E quando a arca da aliança está chegando na guerra, os filisteus estão com medo e dizendo: olha quem está vindo, é a arca da aliança.
Essa mesmo que eu já ouvi falar, que o povo lutou contra Jericó, e a Arca da Aliança aí foi um dos maiores principais para fazer o Rio Jordão se abrir. Aonde que está essa arca, eles vencem a guerra. Aonde que está esta arca, eles vencem a batalha. Só que tinha um porém. Talvez os filisteus estavam com medo, só que quem estava carregando a arca estava em corrupção diante dos olhos de Deus. Ofni e Finéias eram dois homens que talvez carregavam a caixa, carregavam ouro, carregavam madeira de acácia, mas não carregavam a presença de Deus com eles. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta: do que adianta a gente colocar uma Bíblia de braço no braço? Do que adianta eu colocar um terno? Do que adianta eu colocar uma gravata? Do que adianta eu postar nos meus stories que eu estou na igreja, se nem a presença de Deus eu carrego comigo? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas só estão vivendo de algo chamado aparência. Nós estamos vivendo um tempo em que a geração de hoje só está vivendo da aparência. Só que eu quero lhe dizer algo da parte de Deus, e é que talvez você não pode amostrar a aparência, mas amostra a presença de Deus que você carrega. Porque adianta a gente só viver de aparência, mas a gente não vive da presença. Mas hoje eu quero pregar para uma geração que está aqui, mas que carrega a presença de Deus. Deixa eu ver se ela está aqui. Levanta a tua mão mais alto, levanta lá no alto e diz assim: eu não sei qual é o Finéias, eu não só carrego a caixa, eu também carrego a presença. Eu também carrego a presença. Quem carrega a graça e a presença já aproveita para dar glória nessa Então, Ofni e Finéias, dois homens que só carregavam a caixa, mas não carregavam a presença. Então eles estão vindo para a guerra, e no momento em que eles estão vindo para a guerra com a arma, está todos achando que eles vão ganhar, está todos achando que eles vão vencer. Só que tem um porém. E qual é o porém? É que quando eles chegam na arca, imagine o povo hebreu, o povo de Deus, tudo caindo. Imagine os filisteus estando assustados e pensando: rapaz, eu achava que a gente ia perder a guerra, e eles que estão condutores, e eles que possuem a arca, estão perdendo a batalha. E diz a Bíblia que eles pegam a arca, os filisteus, e a levam. E no que eles levam, a notícia está vindo até a mulher de Finéias. Aí está dizendo: ei, perdemos a arca da aliança. Aí nasce o menino. Aí quando nasce o menino, a mãe fala: então este menino se chamará Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Agora imagine comigo este menino andar por toda a cidade, por toda a sua rua, e o povo começar a chamar o nome dele e lembrar da perda da glória. Quem olha para o menino está falando: nós perdemos a glória, nós perdemos a presença. Mas passou os anos. No que passou os anos, o texto fala que certo dia está Samuel, está Saul reinando sobre Israel. Aí Deus vem com uma palavra a Samuel e fala: Samuel, até quanto tempo terás dó de Saul, tendo eu o Senhor rejeitado? Vai, enche um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque dentre um dos teus filhos eu escolhi para ser rei. Aí no Salmo 89 está escrito
achei Davi, o meu servo, que com o teu santo óleo, ungi. Davi é levantado como rei de Israel. E quando que Davi é levantado o rei de Israel, o texto está dizendo que Davi está assumindo o trono. Davi está assumindo o reinado. Só que Davi está sentado no seu trono, está olhando para toda Israel, imaginando qual era. Israel tem guerreiros bons, Israel tem riqueza, Israel tem uma boa plantação, Israel é um lugar bonito, Israel é quase perfeita, mas também Israel está incompleta. Por que, Samuel, Israel está incompleta? Porque Davi está examinando todo o reino dele e está vendo que teu reino tem tudo, mas ao mesmo tempo também não tem nada. Por quê? Porque Israel não tinha mais a presença lá dentro. Então talvez Israel tinha uma aparência de uma cidade boa, de um reinado bom, de um reinado próspero, de um reinado forte, mas por dentro Israel estava vazia, porque não tinha mais a presença com eles. E qual vai ser a ideia de Davi? A ideia de Davi é só uma: se Israel está vazia, sem glória, então nós vamos retomar. Todos se levantem, escolher o melhor dos guerreiros e vamos atrás daquilo que Israel perdeu. E o que Israel perdeu? Israel perdeu a presença. Do que adianta ter tudo, mas também não ter a presença? Do que adianta nós termos coisas boas, casa boa, carro bom, só que a gente não tem a presença? É a mesma coisa de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. É a mesma coisa da gente mostrar ser algo por fora, mas por dentro Israel estava vazia. Era a mesma coisa de alguém sorrir por fora para todo mundo, mas por dentro só chora, mas por dentro só sente tristeza. Aí Davi, ele olha e fala: não adianta Israel só viver de aparência, vamos atrás do que Israel perdeu, vamos atrás do que os filisteus tomaram da gente, vamos atrás da presença de volta, vamos trazer a presença de novo para Israel. E nisso eles estão indo atrás. A Bíblia fala que a Arca da Aliança está na casa de Abinadab. Eles pegam a arca. Imagine a alegria dos guerreiros e olhando e falando: realmente a Arca da Aliança não era um mito. Realmente a Arca da Aliança não era uma lenda. Só que o que vai me chamar a atenção nesta palavra é o posicionamento de Davi para recuperar a arca. Sabe por quê? Porque Davi não é do tempo em que o povo perdeu a guerra e deixou a arca ser levada. Davi não é do tempo em que o povo perdeu a guerra e permitiu a arca ser levada e depois não fez nada para recuperar de volta a presença. Nós estamos vivendo um tempo em que também muitas pessoas do tempo lá antigo, lá atrás, ficavam dizendo: no meu tempo era melhor, no meu tempo as coisas eram mais assim, no meu tempo as coisas eram feitas mais desta maneira. Só que esses mesmos que falam
não se preocuparam em trazer a presença de volta para os dias de hoje. Aí quer se levantar uma geração que quer trazer a presença e tem gente que ainda quer reclamar. Aí vai se levantando uma geração que quer trazer de volta a essência da presença e ainda tem alguém que quer se levantar para reclamar. Mas eu quero lhe dizer, faz de surdo para as pessoas que querem atrapalhar de você trazer a presença. Mas se faz, aleluia, de ouvinte para ouvir a voz de Deus e diz: chegou a hora de trazer a presença de volta. Chegou a hora de trazer o verdadeiro avivamento de volta. Eu só quero ver essa geração que está disposta a se posicionar e carregar de volta a presença. Cadê você? Cadê você? Levanta a mão, levanta a mão. Que eu quero profetizar na tua vida é que a essência que perdeu lá atrás, do avivamento que perdeu lá atrás, você vai trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. E o povo está trazendo de volta a Arca da Aliança. E nisso que o povo está trazendo de volta a Arca da Aliança, tem um porém. E qual é? É que a carroça de boi tropeça. E nisso que eles tropeçam, a arca está quase caindo, aí um homem chamado Uzá toca na arca. Diz a Bíblia, e ele tocou de qualquer maneira, que não foi de agrado aos olhos de Deus, então ele dominou. Aí então que Davi ele faz o seguinte: ele para e fala: vamos deixar a arca na casa deste moço chamado Obed-Edom. E quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, a Bíblia fala que ficou 3 meses. E durante esses 3 meses a Bíblia fala que a arca fez a casa de Obed-Edom ser próspera, fez a casa de Obed-Edom ser rica, crescer. Então eu vejo, só que uma coisa que vai chamar a atenção é que Obed-Edom não era israelita. Obed-Edom não fazia parte de Israel. Só que Obed-Edom cuidou da Arca da Aliança. Mas Obed-Edom tomou conta da Arca da Aliança com tanto carinho, mas com tanto cuidado. E com isso a presença que estava na casa dele fez as coisas florescerem. Então nisso, Davi está voltando, durante esses 3 meses, quando que Davi está voltando, a Bíblia fala que o povo está vindo, os guerreiros estão vindo para Davi, e Davi faz o seguinte: não tem como carregar a arca com os bois. Nós já faz o seguinte: a cada 5 passos, nós sacrifica um sacrifício a Deus. Aí imagine um guerreiro chegando até Davi e fala: Davi, se a gente for fazer isso toda vez, se a gente dar 5 passos e sacrificar, vai demorar muito para a gente chegar em Israel. Aí imagina Davi dizendo: a gente vai andar de 5 em 5 passos, sacrificando, porque é melhor a gente chegar demorado em Israel do que perder de volta a arca. Vamos indo devagar, vamos indo com calma, porque como muitos falam que a pressa é inimiga da perfeição, então vamos chegar devagarinho, porque ao pouco nós chega, mas nós chega com a arca conosco. E quando Israel, e quando Davi, ele está voltando com a arca, o que vai me chamar a atenção é a atitude de Davi. E qual é a atitude de Davi, Samuel? A atitude de Davi é diferente de qualquer um. Davi, ele tira a coroa de rei. Davi tira a farda de rei.
E a Bíblia fala que Davi coloca uma farda sacerdotal, farda humilde, uma roupa humilde. Ao que quando Davi está vindo, e quando a arca está trazendo, e a arca está entrando de volta em Israel, imagine todo o povo, ao qual lembrava do menino chamado Icabode. Imagine o povo dizendo assim: durante muito tempo, Icabode reinou em Israel. Mas olha quem está voltando de volta com a arca. A Bíblia fala que Davi ele está entrando de volta com a arca. Agora imagine comigo. Toda Israel sabendo que o nome Icabode tinha reinado por muito tempo. Como assim, pregador Samuel? Icabode tinha reinado por muito tempo. O título de Israel, não ter mais a glória, reinou por diversos tempos. Mas chegou a hora de Israel retornar a ter a presença que se foi perdida. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que o ministério de louvor venha até aqui para a gente terminar isso daqui, fechando com chave de ouro. Glória a Deus. A minha fala que agora Davi ele está voltando com a arca de volta ao lugar de onde a arca nunca deveria ter saído. Às vezes, ao decorrer dos tempos, talvez a gente perde a glória que nós tínhamos. Às vezes toma a presença que nós tínhamos. Às vezes a gente perde aquilo que Deus tinha nos dado. Mas o tempo de perca vai acabar. O tempo do retorno da glória vai voltar a triunfar em Israel de novo. Pega na mão do irmão que está do teu lado, pega na mão dele que eu quero fazer uma oração sobre a tua vida. O ministério de louvor já pode começar a louvar bem devagarzinho. Você vai pegar na mão do irmão que está do teu lado. Deixa Deus usar. Vou fazer uma oração de Deus para a tua vida. Você vai pensar em tudo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou às vezes ser jogado, ser levado. Mas hoje eu quero profetizar a tua vida, que Deus vai trazer de volta tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se foi deixado para trás. Deus vai fazer retornar de volta. Só quem crê, já dá um glória a Deus bem alto. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, eterno Deus, ó Pai, graças, Senhor, te dou por mais um dia. Deus, te peço perdão por todas as minhas falhas. Pai, aqui está o teu povo diante de ti. Senhor, não sei o que eles perderam, não sei o que foi deixado para trás. Mas, Senhor, eu quero profetizar a vida de cada um, de tudo aquilo que se perdeu. O Senhor vai trazer de volta. Senhor, tudo aquilo que se foi deixado, Senhor, eu creio que vai trazer o Senhor de volta. Senhor, toma cada vida aqui em tuas mãos. Pega tudo aquilo que se perdeu. Pega todas as ferramentas perdidas. Pega todo o avivamento perdido. A tua palavra diz, Senhor, lá em Joel, que os jovens profetizarão, que as crianças profetizarão. Senhor, enche a tua casa, Senhor, da tua glória, enche a tua casa com a tua presença, e aonde que tiver pelo menos 2 unidades nesta noite, a tua presença venha se fazer diante desta casa. Eu creio de uma maneira, Senhor, eu creio que vai sair de outra. Eu creio que triste, desanimado, eu creio que vai sair daqui alegre, sorrindo, porque a tua presença já se faz presente aqui nesta casa. Senhor, toma cada um em tuas mãos, toma cada casa em tuas mãos, e que o Senhor já venha começar a trabalhar nesta noite. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Eu já posso
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Perdeu alguma coisa e quer retornar de volta a ter. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você perdeu aquela intimidade que você havia com Deus. Talvez você perdeu a ferramenta de volta. Só que Deus hoje está te chamando para ter uma reconciliação contigo. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Você vai ter,
Jerusalém.